fazer a leitura do livro de Edgar Armand, Comentários Evangélicos, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Leitura de número 64, Deus atende sempre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Mateus capítulo 7, versículo 9. Invariável é a generosidade do Senhor para conosco, pois todos os nossos pedidos dele recebem pronto atendimento, quando menos em forma de presença de um companheiro de boa vontade que nos conforte. Entretanto, se permanecermos em descrença e negativismo, prazerosamente dominados por viciações da mente ou do sentimento, o pão que nos envia Deus afigura-se pedra. A luz do Divino Mestre não nos alcança por estarmos envoltos em trevas. Nenhum alimento espiritual nos sacia, pois insaciáveis nos tornam a revolta e o desconhecimento espiritual voluntariamente cultivados. Recebamos, esclarecidos e reformados pelo Evangelho, tudo que a vida nos oferta, e mesmo espinhos e pedras serão compreendidos como valiosas oportunidades de burilamento. Pois sem nós houver entendimento e amor, as sombras do caminho serão aclaradas e as dificuldades suavizadas pela benevolência sem limites do Criador. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos ao alto, agradecendo a Deus por tantas bênçãos, por tantas possibilidades que colocas em nossos caminhos. Em especial neste dia, agradecer por esta casa, que representa para nós oficina de trabalho, um local de possibilidades de convivência fraterna, de aprendizado e de crescimento. Abençoa, Pai, a nossa casa, cada trabalhador e principalmente cada um que aqui adentra em busca de entendimento, em busca de um lenitivo para as suas dores, que cada um receba na medida da sua necessidade e também do seu merecimento. Agradecemos, Pai, por tantas dádivas que nos concede e rogamos a Jesus, nosso amado Mestre, que nos clareie os caminhos para que caminhemos já com o Teu Evangelho em nossos corações e que Ele possa realmente fazer parte da nossa vida diária, para que possamos, por onde quer que formos, levar a luz, o amor e o entendimento, tão presentes na mensagem que o Cristo nos deixou. Rogamos, Pai, essa noite também, pelo nosso querido orador, o Fernando, que veio de sua cidade, de sua casa espírita, nos trazer a sua palavra. Que ele seja intuído, amparado, para que a sua mensagem possa repercutir em nossos corações e nos auxiliar em nossa caminhada. Obrigado por tudo, ser conosco hoje e em todos os instantes das nossas vidas. Que assim seja. Então, nós estamos recebendo o Fernando Carluxo, que vem da cidade de Engenheiro Caldas, mas que frequenta a casa Joana de Ângeles, lá em Itapemirim. Então, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo e fique à vontade. Boa noite, gente. Meu nome é Fernando, estou na região há pouco tempo, quase 4 anos. Éramos em São Paulo e durante a pandemia, eu, minha esposa, meus filhos, viemos para Engenheiro Caldas, cidade de 10 mil habitantes, metade deve estar morando nos Estados Unidos. Uma cidade que não tem semáforo, é praticamente uma avenida, mas nos acolheu com carinho e afeto. Lá tem os familiares da minha esposa, lá minhas crianças podem andar de bicicleta, não tem trânsito
E lá é um lugar que a gente pode fazer a reflexão. Eu moro na roça, crio galinha e agradeço a Deus pela simplicidade e pela oportunidade. Quando nós estamos em contato com a natureza, a gente começa a ver coisas que na cidade grande a gente não vê. Eu venho de uma cidade que é a mais populosa, a ter o maior adensamento populacional do Brasil, é Diadema, pequenininha em extensão, mas muita gente, pessoas empilhadas, barulho. E aqui em Engenheiro Caldas a gente pode ver o sol nascer, o sol se pôr, e o tempo passa mais devagar. E o tempo é o nosso tesouro maior, nosso principal insumo, nosso principal recurso, nós espíritos encarnados. E o tempo é a única coisa que é nossa. O dinheiro não é nosso, nos é emprestado, a roupa não é nossa, nos é emprestado por Deus, o carro, a casa, tudo é nos emprestado como utensílios para a nossa evolução, para nosso aprendizado. E a gente vem trazer hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, um dos capítulos que eu acho mais emblemáticos do Evangelho. Sede perfeitos. Puxa vida, sede perfeitos. Eu que sou uma pessoa falida, eu que tenho tantos defeitos, mas vamos buscar nas palavras de Jesus e nas perguntas que Kardec fez aos Espíritos, o que é que isso significa. E para começar, eu quero trazer uma história, porque se eu não contar uma história, eu não fico contente. Ao final, todos vão esquecer o que eu disse, mas vão se lembrar da história. E quero contar uma história das mais batidas, mais conhecidas que existem no planeta, de autoria dos irmãos Grimm. É um apanhado de lendas da Europa que resultaram na história de Branca de Neve e os 7 anões. Todo mundo já conhece essa história, mas o que eu quero trazer aqui é algumas reflexões. Então vamos lembrar o comecinho, só o comecinho. Havia uma rainha muito bondosa que teve uma filha, e a pele dela muito branca como a neve, os lábios vermelhos como sangue e os cabelos negros como o ébano, e ela foi batizada de Branca de Neve. Entretanto, essa rainha muito boa, mãe de Branca de Neve, ela desencarna, ela morre, ela falece. E Branca de Neve então é cuidada pela madrasta, outra rainha muito bela, poderosa, que tinha um espelho mágico. E frequentemente essa rainha chegava no espelho e fazia a pergunta: espelho, espelho meu, há alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: minha rainha, dentre todas tu és a mais bela. E estava tudo bem, a rainha estava bem, Branca de Neve estava bem, o reino estava bem, estava tudo tranquilo. Passa-se mais algum tempo, Branca de Neve crescendo, e a rainha novamente: espelho, espelho meu, há alguém mais bela do que eu? E o espelho: ó minha rainha, tu és a mais bela dentre todas. E estava tudo bem no reino, tudo bem com a pequena Branca de Neve, tudo bem com a rainha. Mas quando Branca de Neve completa 7 anos, a madrasta pergunta ao espelho: espelho, espelho meu, há alguém mais belo do que eu? E o espelho responde: minha rainha, tu és das mais belas, mas Branca de Neve é a mais bela dentre todas. Pronto, acabou a paz, acabou o entardecer bucólico, acabou o som dos passarinhos, acabou tudo que era de bom naquele reino, porque aquela madrasta, aquela rainha, ela tem ali, ela surta, manda chamar um caçador, e ela ordena que o caçador levasse Branca de Neve para a mata e que a matasse, e que ainda trouxesse os pulmões e o fígado para que ela comprovasse.
O caçador leva a menina e a menina, ao ver que ia ser morta, começa a chorar e pede clemência. O caçador liberta a menina achando que ela ia morrer vítima das feras da mata, da floresta. E assim o caçador volta e Branca de Neve se embrenha na mata e aí encontra a casa dos 7 anões, e os 7 anões mandam com que ela fique dentro de casa, que não saia para ninguém, enfim, aí todo mundo sabe a história. Mas essa história não é da Branca de Neve. A protagonista, na versão original dos irmãos Grimm, a protagonista não é a Branca de Neve. O Walt Disney que transformou a Branca de Neve com aquela coisa bem infantil. Mas nós estamos falando de arquétipos de mulheres que detêm poder. A rainha detém poder. A rainha boa morre. Branca de Neve, que era boa, é vítima de tentativa de assassinato. E a mulher que emerge com o poder é a rainha má, aquela que não quer ser menor do que ninguém. Então é uma história da relação entre a rainha e o espelho. E a pergunta que eu trago faz a interseção com o capítulo 17, Sede Perfeitos, o que é que cada um faz quando olha para o espelho e vê aquilo que não gosta? O que é que cada um de nós faz quando nós fazemos a pergunta ao espelho da nossa consciência e a nossa consciência fala: você é falível, você é menos, você é menor? Como é que a gente conversa com a nossa autoestima? Como é que a gente se relaciona com a gente mesmo? No templo de Apolo tem uma frase: conhece-te a ti mesmo. Essa frase a gente encontra no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Não, é 919? Kardec pergunta para os espíritos. Aqui eu vou ler a pergunta. Olha só a pergunta do professor Kardec. Ele teorizava bastante, mas chega um momento que ele queria saber na prática: qual o meio mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Qual o meio mais eficaz da gente se melhorar e não cair? É isso que o Kardec queria saber. E o Espírito responde: um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. E o Kardec deve ter respirado e fala o seguinte: sabemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí o Espírito começa uma longa resposta, e eu só vou me ater às 3 primeiras linhas. O Espírito fala o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência: espelho, espelho meu, alguém que tem alguma coisa contra mim? Alguém que eu fiz o mal, deixei de fazer alguma coisa boa? Não está nessa resposta, mas eu fiz uma licença poética. Interrogava a minha consciência, passava a revista o que eu fizera e perguntava a mim mesmo se eu não faltara a algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. O Espírito, Santo Agostinho, um dos maiores filósofos do cristianismo. Então, quando eu vejo essa história da madrasta, quando eu vejo Sócrates, que é atribuída a Sócrates essa frase: conhece-te a ti mesmo. Quando eu vejo Santo Agostinho dizer para cada um de nós: faça como eu. Vai dormir? Ah, Senhor Jesus, o que foi que eu fiz de errado? Aí vem aquela listinha: você falou mal de tal pessoa, você deixou de fazer tal benefício a determinada pessoa. Aquilo, gente, é uma programação, é um exame de consciência, para que nós, quando sairmos do nosso corpo durante o sono físico, que a gente sai do corpo, a gente vá nos cursos do plano espiritual, nos tratamentos do curso espiritual, nos psicólogos, psicanalistas do plano espiritual, porque lá eles não cobram consulta. Todo mundo pode fazer
só pedir que no plano espiritual nós somos tratados. Tem um dos livros do André Luiz, que eu não sei o título, que eu lendo um começa o outro. Um espírita sou eu que estava fugindo da polícia. E ele contou: nossa, tive um pesadelo, sonhei que estava fugindo da polícia, a polícia correndo atrás de mim. E André Luiz e mais o seu colega, escutando a conversa daqueles dois encarnados. E aí explicaram para o André Luiz: sabe o que é, André? Noite passada nós tínhamos um compromisso com esse trabalhador da casa espírita. Logo após as suas preces, o seu desprendimento do corpo físico durante o sono, nós iríamos fazer determinada tarefa de auxílio. Só que ele não quis. Assim que ele viu a gente chegar, ele saiu correndo. Quando ele acorda e vem a lembrança do que se passou no plano espiritual, e aí as lembranças do corpo espiritual para o corpo material se transformam nas reminiscências, isso é, no sonho. Ele sonhou que estava fugindo de uma autoridade, então autoridade polícia, era o mentor dele. E no sonho, e durante o sono a gente vai para onde a gente quer. Por isso que é importante a gente, ao final do dia, antes de dormir: Senhor Jesus, pega na minha mão, não me solta, me leva para o plano maior, me leva para os cursos, me leva para o tratamento, eu preciso de ajuda. E o que é que foi que eu fiz de errado? O que é que eu deixei de fazer? Então examina a consciência. É como se tivesse perguntado: espelho, espelho meu, o que foi que eu fiz de errado? E o espelho vai falar, e a gente pode não gostar, mas diferentemente da rainha má, nós não vamos sair matando todo mundo, nós não vamos sair projetando para o outro o motivo da nossa infelicidade. Nós vamos fazer aquilo que nós chamamos no centro espírita de reforma íntima. Opa, a Branca de Neve é mais bonita que eu? Top, legal. Então significa que ela está querendo ocupar o meu lugar? Ótimo, vou colocar numa escola de administração de empresas e logo ela assume o reino e eu vou descansar. Vou lá para Engenheiro Caldas, criar galinha, ver o sol nascer, viver numa vida bucólica. Ela poderia ter pensado nisso, mas ela não estava disposta a ceder o poder que a beleza lhe conferia, que o seu título de nobreza lhe conferia de governar aquele lugar. Em nenhum momento da história da Branca de Neve se fala do pai da Branca de Neve, se fala do rei, se fala dos arquétipos, de modelos de mulheres. São as faces da mesma mulher. E a rainha detesta a Branca de Neve, porque a Branca de Neve, ela é pura, ela é angelical, ela é inocente, como uma criança costuma ser. E ela, mulher poderosa, não quer que aquela mulher frágil, submissa, que ficou lá na casa dos 7 anões, tendo que cuidar da casa dos 7 anões. É só ler a historinha. Ó, se você passar, você pode ficar aqui com a gente. Cumpra o seu papel de mulher, você pode ficar aqui com a gente. Mas a rainha sempre estava lá batendo na porta: olha o vestido bonito. Aí vestiu o vestido na Branca de Neve, apertou demais, ela sufocou e foi o primeiro desfalecimento dela. E os anões foram lá e salvaram ela. O segundo era um pente envenenado, desmaiou e os anões. E o terceiro foi a história da maçã, que ela engasga, fica lá dita como morta, e os anões colocam um caixão de vidro para que a beleza daquela mulher, daquela menina, não fosse ofuscada. E aí veio o príncipe encantado e salva aquela que estava dormindo, ela desengasga. Isso é outra história, os papéis, os nossos papéis na sociedade machista, que era a sociedade de Jerusalém há 2000 anos atrás, em que as viúvas não tinham direito à herança, em que a gente vai ver futuramente
numa passagem que Jesus faz na Samaria, a conversa dele com a samaritana, eles não poderiam se conversar, porque os judeus não poderiam conversar com os samaritanos, porque os samaritanos eram tidos como impuros, mestiços, porque haviam se consorciado durante a invasão dos assírios, da Babilônia. Mas Jesus vai lá. Daqui a pouco eu falo disso, no Poço de Jacó. Então, o capítulo 17, ele fala sede perfeitos, e ele começa como? Ele já coloca o maior mandamento que Jesus nos traz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É essa a regra áurea de Jesus, que seja perfeito como perfeito é meu Pai. E aí no Evangelho tem todo um arrazoado dizendo o que é essa perfeição. Perfeição absoluta é só Deus. A perfeição relativa, todos nós podemos chegar até um determinado ponto. Jesus, Espírito da esfera crística, governador celestial do nosso planeta, Ele não erra mais. Ele é um Espírito puro, vamos dizer assim, é puro. E da esfera, está lá no primeiro capítulo do Caminho da Luz, há um grupo de espíritos angelicais da qual Jesus faz parte, que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás pegaram das massas incandescentes retiradas do Sol e construíram as bases para a vida aqui na Terra. Então Jesus é o construtor do planeta. Ele e outros representantes de Deus que estatuíram aqui todas as condições, estruturaram tudo aqui para que nós pudéssemos caminhar para a perfeição. E Jesus, além disso, de construir esse planeta para nós, vem há 2000 anos atrás, fisicamente, surgindo numa cocheira, numa manjedoura, filho de um operário da construção civil, um empreiteiro, não era pobre, era um empreiteiro, fazia casas, fazia móveis. José tem que fugir para a África, o Egito, para fugir da perseguição de Herodes. Aos 12 anos, sumido que estava lá o menino Jesus ensinando as leis aos escribas, aqueles que interpretavam a Torá. Então Jesus é esse ser maravilhoso que cria todas as condições nessa grande escola hospital que é o planeta Terra, que estamos passando agora por um período de transição, indo para uma situação de regeneração, onde o bem começa a ganhar do mal. Estamos vivendo aí as últimas oportunidades de milhares e milhões de espíritos que reencarnam pela misericórdia de Deus, para que em nosso contato eles possam ter uma oportunidade de aderir ao bem. Por isso, cada espírita tem uma responsabilidade maravilhosa de representar Jesus onde quer que nós estejamos. Pois bem, na pergunta 625, Kardec pergunta para os espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Isso é para aquelas pessoas que falam que o espiritismo não é cristão, o espiritismo não é de Deus. E Kardec pergunta, e os espíritos poderiam dar qualquer resposta, mas a verdade foi dita e eles dizem uma única palavra: Jesus é o modelo mais perfeito. Mas sede perfeito, o que significa sede perfeito? Vamos pegar a etimologia da palavra perfeito. A palavra perfeito, ela tem prefixo per, que significa potência máxima, proporção maior. Então, feito de uma tal maneira que não precisa fazer mais nada, que aquilo está ótimo. Então ele está perfeito. Já que estamos falando de perfeição, vamos falar de uma das coisas básicas do Evangelho de Jesus.
sem a qual nós não seremos perfeitos. É perdoar. Doar de tal maneira, em grau máximo, que a palavra perdoar vem de perdonare, permanente, donare, doar, perdoar, 70 vezes 7 vezes, que o 7 para os judeus é o número da completitude. Foram 7 eras, 7 dias em que a terra foi criada segundo a Torá. E saibamos interpretar a Torá, que é o Velho Testamento, e tem 5 níveis de interpretação. O primeiro é a literalidade, é ler e achar que aquilo que está escrito é a verdade. O Severino Celestino, que é um espírita palestrante, que trabalha traduções da Bíblia, ele tem um professor de hebraico. E o professor falou: quem interpreta a Torá na sua literalidade faz um desserviço a Deus. E os judeus são reencarnacionistas, acreditam que o Espírito volta tantas quantas vezes necessário, mas eles acreditam que é uma fagulha, uma centelha do Espírito até completar a Torá. Enquanto não completar a Torá, o Espírito tem que voltar. Por isso que Jesus fala: não só chegará ao reino dos céus quem nascer de novo. Então, quem não acredita na reencarnação são uma parte do cristianismo, protagonizado pelo catolicismo, e as suas dissensões, que o judaísmo acredita, principalmente aqueles ortodoxos acreditam na reencarnação, e os espíritas também, e várias religiões. Por que eles têm que vir e completar a Torá? Para ser perfeito. Tem 613 mandamentos da lei de Deus, não é 10. 10 é que Moisés trouxe. Total são 613. E aí pergunta para Jesus: qual é o maior de todos? O fariseu perguntou, para pegar Jesus falou: vamos ver agora, dos 613, qual que é o maior de todos? Aí Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. E aí o fariseu reconhece: realmente, estão todos os profetas e toda a lei. Mas a gente olhando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá no capítulo 17. O professor Kardec, ele monta esse capítulo. Primeiro ele vai colocar quais os caracteres da perfeição. Ser ele perfeito, tá bom, mas como é que é isso? Quais os caracteres? Depois, o que é o homem de bem? Homem com H maiúsculo, que designa a humanidade. O que é a pessoa de bem? Depois, o que são os bons espíritas? Aí ele entra com a parábola do semeador. E lá na instrução dos espíritos tem o homem no mundo. Tá bom, eu já sei quais são os caracteres da perfeição. Vamos dar uma olhada quais são os caracteres da perfeição. Caracteres da perfeição. Ele entra com Mateus, que fala o mandamento maior de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. Ele diz que a essência da perfeição é a caridade. A essência da perfeição é a caridade. E ele ainda discorre, porque todos os defeitos que são oriundos da vaidade, do orgulho, eles acabam diminuindo a caridade. Então a essência da perfeição é a caridade. Os elementos da verdadeira caridade, aí ele explica, o professor Kardec, maravilhoso. Os elementos da verdadeira caridade são benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Quer um exemplo da indulgência? Já que a gente começou a falar de mulheres, estava Jesus falando sobre o seu evangelho na praça, quando uma mulher é arrastada para ser apedrejada até a morte. O fariseu chega diante de Jesus agachado no chão, rabiscando com o dedo na areia, e diz: mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Moisés nos diz que a apedrejemos. E tu, o que dizes? Jesus o que fez? Nada. Continua agachado no chão, rabiscando com o dedo na areia. E o
fariseu: mestre, Moisés nos diz para apedrejá-lo, e tu o que dizes? Aí Jesus se levanta, encara o seu interlocutor e diz: aqueles dentre vós que estiverem sem pecado, que atirem a primeira pedra. Jesus não nega a lei de Moisés, mas coloca uma lei maior, baseada no seu mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. A essência da caridade: indulgência para com as faltas alheias. E João diz que os mais velhos foram saindo primeiro. Os mais velhos têm mais culpa no cartório, tem mais a consciência, o espelho está trincado, o espelho está acusando. Então eles foram deixando as pedras caírem no chão e foram embora. Ao final todos se foram, ficando Jesus e a mulher. E Jesus faz a seguinte pergunta para a mulher: nem precisava, mas Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? E a mulher disse: se foram, mestre. E Jesus fala: eu tampouco te acuso, vai, mas não peques mais. Jesus resgata uma alma caída, aquela mulher que tinha pecado. E aí vamos perguntar: cadê o adúltero? Só levaram a mulher. Ele resgata aquela mulher decaída, porque quando ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ele está perguntando para o espelho daquela mulher, para a consciência daquela mulher, porque ela já foi para morrer, ela sabia que ele ia ser apedrejado até morrer. Então, cadê os teus acusadores? Vai, filha, vai, não peca mais não faz mais isso, deixa para lá, vida nova. Então ele dá a chance do alto perdão para aquela mulher. Isso é indulgência. E no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também localiza ali o homem de bem, o ser humano de bem. E aí no ponto 3, olha-se o que o Kardec diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, Santo Agostinho, pergunta 919A do Livro dos Espíritos, assim mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Espelho, espelho meu, eu fiz todo o bem que eu podia? Fernando, fez não, podia ter feito mais. Senhor Jesus, que na próxima manhã eu me lembre dos meus deveres, que é obrigação para comigo mesmo. Que mais que é o homem de bem? Ele tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Não alimenta ódio, nem rancor. É bom nós espíritas falarmos disso, ainda mais em época de eleição. O ser humano de bem não defende arma. O ser humano de bem não faz fofoca, maledicência. O ser humano de bem não alimenta o ódio. Escutou aquele negócio, tanto, meu Senhor, tanto. É difícil, porque a gente sofre um arrastamento. Porque quando alguém conta alguma coisa ruim de alguém, Jesus, a mulher foi pega em adultério, vamos apedrejar ela, e aí? Jesus não fez nada, porque inicialmente ele não tinha nada a ver com a vida privada daquela mulher, ele não tinha nada a ver com a vida de casado daquela mulher, mas diante da insistência, Jesus falou: quem nunca errou aí, que atira a primeira pedra, não sobrou um. Então a pessoa de bem, ela escuta a maledicência, ela respira, escuta uma piada, não ri. Fernando, mas você é chato demais. Eu não sou chato, é a doutrina. E aí examine o anedotário, examine as piadas, sempre tem uma vítima, ou é vítima de preconceito,
racial, preconceito de gênero, de orientação sexual, enfim, toda piada tem uma vítima. Ah, Fernando, antes de você ir para o Espiritismo, será mais legal, sob o seu ponto de vista. Eu me tornei mais responsável. Eu tenho conhecimento. Jesus prometeu que iria mandar um outro Consolador que ficaria eternamente conosco. Gente, não vai ficar nenhum Espírito eternamente conosco. É da lei do progresso. Que a nossa jornada é coletiva, mas a evolução é individual. O que vai ficar eternamente conosco, que vai me consolar, é o conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos traz aqui no planeta Terra, de que a morte não existe, de que o céu e o inferno é relativo, que tem até um livro chamado Céu e Inferno, que a Gigi está querendo ler. Já me perguntou: pai, quero ler o Céu e Inferno, porque a nossa religião não tem céu e inferno. Falei: vou preparar para você. Então, a nossa doutrina, ela é consoladora. Eu pequei, fiz muito mal e agora não dá mais tempo. Na próxima encarnação dá. E é mais complicado, porque para a maioria dos cristãos, acredito que arrependeu, estou salvo. Kardec estabelece o processo de perdão numa jornada de 3 etapas. Perfeito, não precisa fazer mais nada. Primeira etapa: você fez o mal, se arrepende. Quer um exemplo? Paulo de Tarso perseguiu os cristãos, mandou matar Estevão, que era o cunhado dele, Jesus. Meu Deus do céu, leiam Paulo e Estevão. E não vou contar mais nada, que é para as pessoas lerem o livro. Quando chega nas portas de Damasco, ele cai cego, porque ouviu Jesus falar com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai cego e pergunta: quem é? Jesus. Naquele momento, ele já tinha visto Estevão morrer perdoando ele. Um dos maiores oradores da cristandade, o primeiro mártir do cristianismo. O Saulo falou assim: não, tem alguma coisa com esse povo aí. Eles vão para a morte como... E aí, quando Jesus interroga ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele se arrependeu. Mas Saulo de Tarso não deixou o remorso entrar dentro dele. Ele se arrependeu e imediatamente falou: tá bom, Senhor, o que queres que eu faça? Continua, cura quem você tinha procurado, e a pessoa vai te ajudar. E aí vocês leiam o resto do livro, tá bom? Então Saulo não deixou que o remorso, então ele se arrependeu e imediatamente começou a trabalhar a sua redenção. Segunda etapa do perdão de Kardec, o Espiritismo. A primeira etapa, o arrependimento. A segunda etapa, expiação. E expiação é uma palavra que dá medo na gente. Isso aí vai expiar, a próxima vai expiar, como se fosse um castigo, um degredo, né? Lá para as regiões infernais. Expiação é extrair as impurezas para enxergar a natureza íntima da pessoa, a natureza divina, que cada um de nós temos uma centelha divina. Então expiar é tirar as impurezas, a maldade, a vaidade, o orgulho, a prepotência. Então a gente vai enfrentar um circuito de expiação e vamos nos transformar em pessoas melhores. Geralmente a gente pede para vir na mesma situação que a gente infligiu ao outro, quando a gente tem condições. Eu não tenho, não. Então, por isso que nessa encarnação eu falei: deixa eu ser expositor, vou dar passe, vou dar aula no centro, porque eu ainda não tenho condições de enfrentar o meu espelho, porque ele vai falar para mim: você é mau, você é falido, você fez isso. Por isso que a amnésia é uma coisa maravilhosa para todos nós. Se o primeiro passo para o perdão é o arrependimento, o segundo passo é a gente expiar, a gente se transformar numa pessoa melhor, Kardec fala: tem o terceiro.
sem o qual o perdão não se efetiva. Reparação. Puxa vida, meu Deus do céu, o espiritismo é muito difícil. Eu vou ficar lá na outra, lá que eu só me arrepender, está tudo bem. Porque o espiritismo a gente tem que se arrepender, tem que expiar, quer dizer, tem que se melhorar e tem que reparar o mal que fez. Vai receber como filho aquele que você roubou na encarnação passada. Aí você vai devolver o patrimônio que você roubou. Vai receber como esposo, como esposa, aquele que você jogou na vida de viciação, para você nessa que recuperar. Vamos lembrar do livro Nosso Lar. André Luiz conversa com a mãe. A mãe dele, em esferas elevadas, vem para visitar o André Luiz. Na colônia Nosso Lar. Nosso Lar não é o supra-sumo, é uma colônia de refazimento. Todo mundo quer ir para o Nosso Lar. A mãe dele estava no andar de cima. Chega lá e ele pergunta: mãe, e o pai? O pai está no umbral, com as duas amantes, acompanhado das duas amantes. E o André Luiz pergunta: e aí? Não com essas palavras, mas falou: e aí? Como é que fica isso? Aí ela fala: vamos retornar à matéria e novamente me casarei com ele, e receberemos por filhas as duas mulheres que estão com ele. Reparação. Agora olha a estatura dessa mulher, a mãe do André Luiz. Ela escolheu: vou casar de novo com ele. E as duas amantes vou receber como filhas. E essas duas mulheres, ao serem recebidas como filhas, vão encontrar na outra a mãe, vão encontrar no amante o pai. E aí a gente percebe que o amor cobre a multidão dos pecados. O homicida vai receber como filho a vítima de encarnação passada. E o amor vai cobrir a multidão dos pecados. Então a reencarnação é uma ferramenta maravilhosa para que nós possamos nos transformar em pessoas melhores a cada reencarnação. Os bons espíritos. Se você tem os caracteres da perfeição, o homem de bem, você tem aqui os bons espíritos. Que eu peguei apenas uma frase do Kardec. Caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Bom, mas é diferente. Não é diferente. Se você pegar a igreja primitiva, leia Paulo Estevam, pegar a igreja primitiva, o passe era dado, a mediunidade era exercida, os espíritos de luz se comunicavam, e os primeiros cristãos eram conhecidos como homens e mulheres do caminho, porque as suas casas eram albergues para os decaídos. A casa de Pedro era um albergue, numa sociedade em que colocava no Vale dos Imundos todos aqueles que tinham doenças de pele, todos aqueles que tinham deformidade, que as mulheres que enviuvavam não recebiam a herança era passada para o filho, ou se não tem filho, para o irmão, e o irmão definia se ia receber a cunhada como esposa, segunda esposa, ou não. Se não recebia, ela ia para a rua, para a prostituição ou para a mendicância. É essa sociedade que Jesus vem e instala o seu evangelho de amar e perdoar. E ainda diz que o meu reino não é deste mundo, que o reino dos céus não está aqui nem acolá, mas está dentro do coração de cada um. É por isso que ele é assassinado, é por isso que ele é perseguido, porque Jesus combateu a hipocrisia, combateu a figura do intermediário entre Deus e a criatura. Quando ele é crucificado, tremores de terra, e o véu do Santo dos Santos Lugares é rasgado de cima a baixo, em que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá para conversar com Deus. Não tinha a Arca da Aliança. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano para conversar com Deus. Quando Jesus é crucificado, aquilo é rasgado, simbolizando o seguinte: acabou, o reino dos céus está dentro de cada um. Vá fazer a tua oração no seu quarto, em segredo,
porque era comum eles fazerem oração em público e se enaltecerem na oração. Os bons espíritas são os bons cristãos, que dão paz, que frutificam a água, que escutam alguém que está sofrendo, que dão conselho, que indicam uma palestra no YouTube para a pessoa que não teve oportunidade de vir aqui, que faz uma prece para alguém que já desencarnou, para que ele esteja bem. E lá na instrução dos Espíritos tem um item: o homem no mundo. Então a gente já viu quais são os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas. Então, e aí? A gente faz o que com tudo isso? Um sentimento, isso é para nós aqui, olha o que ele diz: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então, esse espírito está falando para nós aqui: um sentimento de piedade deve sempre animar o nosso coração. Piedade, nos desarmarmos. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, a boa vontade, possam lançar a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Ele fala isso porque antes, no capítulo, tem a parábola do semeador. Então, nosso coração é um campo fértil. É aqui no nosso coração que cada um vai construir o seu reino. O reino de Deus vai instalar a construção de um reino imaterial, indelegável. Eu não posso construir o reino de Deus no coração da minha esposa nem dos meus filhos. Eu consigo no meu. Eu posso ajudar, orientar, mas a construção é indelegável. Cada um vai fazer a sua construção. Vivei, aí eu coloquei, vou até mostrar para vocês aqui. Coloquei em amarelo, grifado, que o Espírito fala: vivei como os homens da vossa época. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. E Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: onde está escritas as leis de Deus? E os Espíritos respondem: nas vossas consciências. Espelho, espelho meu, tem algo que eu podia ter feito e não fiz? Então é o exame das vossas consciências. Conhece-te a ti mesmo. Então, quando a gente vem para a casa espírita para assistir palestra, é um ato de caridade para com o palestrante. É um ato de caridade para os espíritos que nos acompanham, porque alguns entram, sentam, outros ficam do lado de fora, muitos nas macas e padiolas recebendo tratamento com os fluidos que nós aqui, o nosso fluido materializado, fornecemos, muitas vezes sem saber, a maioria dos casos sem saber. E a espiritualidade opera verdadeiros milagres no plano espiritual. E a casa, ela perde essa característica e ela se torna ampla, luminosa, com seguranças na porta, com as pessoas das mais variadas ideologias religiosas. É muito comum a vidência nos mostrar que nos centros espíritas você tem lá a corrente das freiras, dos capuchinhos, dos padres, dos espíritas, os espíritos mais simples, fazendo os trabalhos mais pesados. E Jesus fala conosco nesses momentos, porque Ele disse: toda vez que vocês se reunirem em 2 ou 3, eu vou estar ali, eu vou estar junto. Juntou 2, eu estou lá. Então nós temos que ter uma responsabilidade de que a nossa consciência esteja tranquila, porque o Evangelho de Jesus, e aí eu quero falar uma frase da Cacilda Becker, inclusive tem um centro espírita em Diadema, em São Paulo,
Centro Espírita Cacilda Becker. Ela diz: viver é ir ao encontro. Não se pode viver em estado de contemplação. Tudo está à nossa espera. É uma questão de coragem e amor. Não se pode viver em estado de contemplação. A mesma coisa que o Espírito diz. O homem não dá para fazer a caridade sozinho. O amor só se realiza, o amor só se materializa, o amor só se transforma na relação com o outro. E Jesus, ele vai ao encontro dos samaritanos no poço de Jacó. Os judeus não passavam pela Samaria, mas Jesus diz: eu preciso passar pela Samaria. E encontra a mulher, e a mulher vai e traz muito mais gente, e as pessoas ficam lá durante 2 dias, Jesus fazendo a reconciliação entre judeus e samaritanos, porque esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Vai, reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho. Jesus foi com os irmãos samaritanos. Jesus caminha sobre as águas e encontra os discípulos que estavam lá no barco, quase sossobrando pelas ondas revoltas. Jesus acalma a tempestade e vai de encontro ao Espírito, aos discípulos. Jesus vai no momento certo para tirar Lázaro da sepultura. Jesus caminha na via dolorosa, carregando a sua cruz, exemplificando o seu evangelho de luz e de amor. E Jesus vai de encontro a Maria Madalena, que chorava na porta do sepulcro vazio. E Jesus pergunta: por que choras, mulher? Roubaram o corpo do meu mestre. Aí ele chama Maria. E ela olha e fala: é Jesus. E Maria, no impulso, quer abraçá-lo. E Jesus fala: não me abrace, porque ainda não fui ao Pai. Onde que Jesus foi depois da crucificação? Vai até o umbral, pela narrativa de Humberto de Campos. Vai até o umbral resgatar Judas, o seu amigo, que não entendeu o seu evangelho, que achava que a prisão de Jesus ia se transformar num grande levante popular e eles iam expulsar os romanos e estabelecer o reino de Jesus, e depois, soltando Jesus, ia colocar ele para governar. Jesus vai socorrer Judas, que havia se suicidado, estava no umbral. Muitos anos depois, quando Maria, mãe de Jesus, morre, ela vai até lá e recolhe Judas. E Judas faz a sua trajetória maravilhosa e consegue resgatar, lembra? Perdão, arrependimento, expiação, reparação. Judas reencarna como uma jovem de 15 anos, na França, em guerra contra a Inglaterra, para salvar o reino da França, que receberiam as revelações do Espiritismo anos e anos depois. Essa jovem profética, mediunidade maravilhosa, Joana d'Arc, e leva a França para a vitória, mas ela é pega porque foi traída, e não abjura, não renega Jesus, e falece na fogueira da Inquisição. Sede perfeitos, como é perfeito é o vosso Pai. E quando chegarmos em casa e olharmos no espelho, espelho, espelho meu, que pergunta que eu vou fazer agora para você? Existe alguém que possa me ajudar? Espelho, espelho meu, que livro que eu tenho que ler? Então façamos esse exercício. Ao final do dia, consultar nossa consciência, seguindo os caminhos de Santo Agostinho e de Sócrates. Tá bom? Muito obrigado. Gostaram da história da Branca de Neve? Eu adoro. Muito obrigado. Nós agradecemos muito essa oportunidade de pensar diferente as coisas que normalmente são trazidas a nós de uma forma tão lúdica, mas também ilusória. E nós agradecemos imensamente por podermos, nesse ciclo de palestras, onde nós estamos celebrando o aniversário da nossa casa, com muita alegria. Nós recebemos a quem está aqui presente hoje, no plano físico, no plano espiritual, as pessoas que possam vir acessar esse conteúdo através das nossas redes sociais. Nós agradecemos muito a Deus por termos a oportunidade
de refletir mais uma vez sobre o Evangelho de Jesus. Vamos elevar então os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria, nossa mãe, a doutora Bezerra de Menezes e essa equipe maravilhosa que sustenta os trabalhos da nossa casa espírita, que sustenta os seus trabalhadores, a todos nós que tantas vezes viemos aqui com os nossos desafios internos e essa casa nos abraça. Obrigada, Deus, pela vida, por essa existência, por mais um dia, por mais um ano em que podemos celebrar juntos estarmos aqui, na casa de Dr. Bezerra. Permita, Senhor, com tanto a agradecer, que nós possamos pedir por aqueles que rogam, por aqueles que choram, por aqueles que estão no seu silêncio. Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo. Que o Senhor possa adentrar nos nossos corações, nos nossos desafios diários, de tantos quantos buscam esperança e alento. Seja a tua divina e incomensurável bondade a guiar-nos os passos, a nos acolher, para que nós possamos nos sentir fortalecidos nas nossas lutas. Muito obrigada, Senhor. E é com essa prece que nós encerramos essa oportunidade de estudo na nossa casa, Dr. Bezerra.